Então, bom dia a todos e a todas. A gente dá início aí ao nosso último encontro do primeiro ciclo de encontros sobre direito, violência e arte, distopias cotidianas em Black Mirror. Hoje nós temos a participação especial do professor Gustavo Pereira e do professor Jefferson Nobre. Eu vou rapidamente apresentar o currículo dos dois professores e daí a gente já dá seguimento às nossas atividades. O professor Gustavo Pereira, ele é doutor em filosofia pela PUC, doutorando em ciências criminais pela PUC e é professor professor na PUC, também do Rio Grande do Sul, coordenador do projeto de extensão do serviço de assessoria em direitos humanos para imigrantes e refugiados da PUC. O professor Jefferson Campos Nobre é professor na URGS, ele possui a graduação em engenharia elétrica, mestrado em ciência da computação e doutorado também, tudo pela URGS. Tá? Então, Jefferson e Gustavo, sejam muito bem-vindos. As portas da instituição estão sempre abertas a vocês. Muito obrigado por terem participado do livro, né, terem encaminhado um artigo, ficou muito, muito bom. E eu passo rapidamente a palavra para o professor Robson tecer suas considerações iniciais e a gente já dá início ao evento. Perfeito. Bom dia, Bruno, a todos os nossos alunos que estão conosco. Também um agradecimento aqui em especial ao professor Gustavo e ao professor Jefferson, né, por terem aceito estar conosco nesse encontro. Já antecipadamente fica aqui esse registro da importância, né, de nós seguirmos discutindo aqui na extensão temas, nesse caso, ligados à arte, ao direito e à violência, e que possamos tê-los, professores, aqui em outras oportunidades na nossa instituição. De repente, eu não sei se o professor Gustavo inicia, ou o professor Jefferson, não sei como vocês podem definir isso. Veja. Pode começar. Pode começar. Tá certo. Perfeito. Então tá, meus caros. Primeiramente, agradecer o convite do Bruno, meu grande brother, grande parceiro aí, de várias empreitadas no horizonte interdisciplinar, acadêmico, mas também aí de outros elementos mais interessantes, assim, se encontrar para tomar uma cerveja. Faz tempo que eu não toco lá no 900, lá que já contei com a tua presença lá. Mas, enfim, primeiro, então, agradecer o convite, participar, primeiro, por o convite por participar da obra, né, a obra desse seriado que representa aí singularmente uma inovação no horizonte cinematográfico, no horizonte comunicativo, para além de uma dimensão mais alinhada àquilo que nós colocamos no próprio artigo, né, um certo adocicamento que nós vemos em num cenário mais, num contexto mais geral, sobre o que se propõe em seriados, né? Então, a verdade é que eu conversando com o Jefferson durante a semana, ontem, dando uma revisada no nosso artigo, e então, tentando conversar sobre ele com vocês, alguns talvez tenham lido, outros talvez não, mas então, quando o Bruno me convidou para esse projeto do livro, e também nos convidou para estarmos aqui hoje conversando sobre esse episódio, sobre aquilo que nós tentamos esboçar como, em linhas gerais, reflexões que nos vieram à mente. Aí, ó, a Luana aceita spoilers, né? Então, quando o Bruno me convidou, o Jefferson, que é meu amigo, a gente foi colega de colégio, somos amigos aí desde os 12 anos de idade, então, depois ele fala, mas já falando um pouco por ele, né, ele que tem uma dimensão transdisciplinar, uma bagagem transdisciplinar para refletir
sobre esse tema. Eu convidei ele para tentar fazer uma leitura, uma análise aí que parta de uma dimensão da filosofia, e aí o que eu tentei trazer de reflexões foi fundamentalmente a partir da obra do Jean Baudrillard, que eu vou comentar um pouco depois, e o Jefferson, já falando por ele, que tem uma capacidade singular de abarcar essa dimensão mais subjetiva, abstrata, dialogando com a filosofia, pelo fato de ele ser um psicólogo, e mais fundamentalmente pelo fato de ele ter uma condição de análise muito mais aprimorada do que eu, por ser mestre doutor em informática. Então ele tem todo esse elemento mais ligado à tecnologia, que é o ponto propriamente que circunscreve as reflexões produzidas pelo seriado em linhas gerais. Então, eu conversando com o Jefferson no formato que a gente tinha pensado, a gente pensou em fazer um bate-bola, assim, eu falo um pouco, depois ele fala um pouco, eu falo um pouco, então a gente vai de uma forma, assim, sem muita pretensão de organização, mas também deixando espaço para comentários, para vocês também intervirem no momento em que vocês acharem interessante comentar alguma coisa, né? Então, como eu havia colocado, o nosso artigo, só para situar o título para o pessoal, é 15 Million Merits, Hiperrealidade e Mercantilização dos Sonhos em uma Sociedade de Simulações. Então, tentando conduzir a nossa reflexão nos primeiros momentos, o Jefferson e eu, a gente assistiu o episódio inúmeras vezes, inclusive, trabalhamos juntos nesse episódio, no mínimo 2 vezes, né, Jeffer? Uma vez lá na PUC com os meus alunos, onde nós vimos o episódio e dialogamos e debatemos, e também um outro evento lá na Unicinos com o professor André Perim, que foi bem interessante. Então, o interessante da articulação, pensando e refletindo, escrevendo sobre esse episódio, é que, como nós dois estávamos vendo seguidamente várias vezes o episódio, se percebe uma série de dimensões, de nuances, de detalhes que tem que demonstra toda a riqueza da própria série, né? E que talvez, pelo menos de minha parte, numa primeira leitura, na primeira vez que eu assisti, não foi algo que ressaltou os olhos. Então, nessa visão um pouco mais minuciosa, que acabou se colocando um pouco mais precisamente. Então, primeiramente, só para colocar essa questão introdutória, que imagino que todos, eu li alguns artigos, mas não li todos, mas é claro que num desenvolvimento sobre um capítulo, sobre um episódio do Black Mirror, a tendência é a articulação se voltar para o seriado como um todo. E é muito comum nós pensarmos nesse sentido que eu havia colocado anteriormente. O Black Mirror ele tem um destacamento exatamente por ele não oferecer uma narrativa adocicada da vida, tá? E exatamente ele trabalhar numa estrutura de abalo da realidade, no sentido de que o desconforto produzido pelo Black Mirror é naquele sentido que nós todos sabemos, que ele demonstra elementos dos quais nós percebemos interações com a realidade, apesar de essa interação com a realidade se colocar como um horizonte de ficção. E o mal-estar que ele consegue produzir é exatamente nesse sentido. É conseguir perceber, principalmente em algumas temporadas específicas, acho que a última temporada, acho que até que ele perde um pouco a característica, conversei com o Jeff sobre isso também outras vezes, mas de se colocar, o seriado se colocar numa dimensão de produção de mal-estar, e exatamente o mal-estar que ele produz é a tecnologia como uma droga. Nós usamos essa metáfora no início do artigo, né? Se as drogas, em geral, podem ser identificadas como elementos que trazem euforia, que trazem relaxamento, que trazem, evidentemente, algo que é buscado no sentido até mesmo de uma anestesia da realidade. Nós sabemos que o abuso da drogadição, em linhas gerais, cobra o seu preço em alguma medida, sem querer falar, evidentemente, sem tratar isso como um julgamento. Então, fazendo uma metáfora da tecnologia com a droga, nós tentamos articular, assim, que a proposta geral do seriado é perceber quais seriam os elementos
que correspondem a essa dimensão do excesso de tecnologia na vida das pessoas, a ponto de isso, talvez, de algum modo, ser até mesmo imperceptível. O mal-estar da tecnologia, né, no sentido de que, por mais que as narrativas que envolvam, e isso é muito interessante nós pensarmos os dias atuais, eu converso bastante com o Jefferson sobre isso, né? Por mais que nós tenhamos uma dimensão sempre muito presente, muito precisa, de que atualmente a tecnologia vem como uma salvaguarda da existência, e sem nós nos darmos conta dos problemas, das soluções que as tecnologias podem oferecer para o nosso cotidiano. Então, parece que o Black Mirror também vem oferecer uma resistência a essa narrativa que não se permite, pelo menos no mainstream, pelo menos daqueles que não pensam a tecnologia do ponto de vista mais reflexivo, não conseguem perceber que se as tecnologias podem trazer soluções para os problemas, é necessário pensar os problemas das soluções, né? Então, a dimensão que a gente começa a carregar nesse episódio, uma dimensão que envolve a ideia de hiperrealidade, se passa, então, tentando contextualizar o cenário para depois passar logo em seguida a bola para o Jefferson, numa dimensão, para quem não assistiu o episódio, né, numa dimensão de situações onde as pessoas estão dentro de um cenário, digamos assim, bastante identificado dos papéis das pessoas, né? As pessoas que são da limpeza, que sofrem preconceito por aqueles que são os pedaladores, né? E até mesmo daquelas pessoas que estão no patamar acima, que são aquelas pessoas que estão, fundamentalmente, no contexto do episódio, os coordenadores do reality show. Então, nós temos ali a própria linguagem que o episódio se coloca, né? Aquilo que está sendo produzido por bicicletas, né? Está produzido por um pedalar, que nós tentamos analisar também no sentido de que a sutileza, né, de que a bicicleta em geral, a ideia de pedalar sugere uma dimensão de liberdade, uma dimensão de produção livre do próprio caminho, para além de uma dimensão carrocêntrica. Porém, no contexto do episódio, essa metáfora da bicicleta, ela acaba servindo como exatamente o contrário, uma paralisia diante de um cenário onde a própria linguagem pós-monetária se coloca numa posição de que as pessoas estão lá pedalando para receber a moeda, que seria o elemento que produz os ganhos, como se fosse um salário, como se fosse a remuneração pela produção ligada às pedaladas, como méritos. Então, nesse sentido, o cenário do episódio se coloca naquela posição que envolve o Bing, que é o protagonista, que se apaixona, eu não me lembro o nome, lembra, Jeffer? O nome Abe. Como? Abe. A Abe se apaixona pela Abe, principalmente num contexto que envolve uma situação existencial bastante pobre em termos de relacionamento, né? No banheiro, onde as trocas as falas, os diálogos demonstram assim, uma total incapacidade de relacional, mas, ao fim e ao cabo, onde o Bing se coloca na posição de garantir para a Abe a possibilidade de ela participar desse reality show, exatamente por uma questão afetiva, mas fundamentalmente por perceber nela uma capacidade, uma qualidade no canto, que achava que isso poderia ser relevante para ela sair daquele cenário das pedaladas, né? Então, e aí a gente pode analisar, por exemplo, assim, o nome do programa, pelos quais ambos, né, tanto o Bing quanto a Abe participam, que chama-se Hot Shot, que demonstra exatamente no contexto do programa, exatamente aquilo que nós vimos no mundo cotidiano, que seria essa dimensão avaliativa que faz parte de todo reality show, principalmente esses reality shows que são relacionados à música, né? Não interessa muito elementos que tenham mais uma idiosincrasia, uma singularidade em termos artísticos, e muito mais aquilo que envolve o ídolo que
esperado dentro do programa. Então, essa dimensão avaliativa que diz respeito à nossa própria existência e também a sutileza do programa, né? A sutileza do encontro entre a Abe e o Bing é ela cantando uma música chamada I Have a Dream, do ABBA, né? Que também pela letra nós conseguimos perceber, nós tentamos formatizar um pouco isso no texto, nós conseguimos perceber aí exatamente o quanto isso, essa carência de sonhos se mostra metaforicamente a todo momento no episódio. Antes de passar a palavra para o Jeffer aqui, só aqui que a gente coloca detalhes interessantes, que quando existe a primeira apresentação, né, a apresentação da Abe no episódio, cantando lá para tentar retirar-se daquele contexto lá das pedaladas e ter uma vida aí por lado de lá, do ponto de vista, assim, uma pessoa reconhecida, mesmo que o contexto do episódio seja um reconhecimento bastante misógino, machista, etc., mas interessante os detalhes dos nomes dos juízes, né? São 2 juízes e uma juíza, né? Os detalhes é que o nome do juiz, a juíza é a Judge Charity, a juíza Caridade, que é aquela juíza, é a mulher que é um pouco mais condescendente, mas ao mesmo tempo ela é naturalizadora daquele cenário, tudo que está acontecendo. O Judge Hope, ou seja, o juiz Esperança, que seria o juiz aquele que mais provocativo e que propõe a Abe aceitar não ser uma cantora e sim virar, digamos assim, algo que seja uma pretensão que envolva o uso da sexualidade dela como algo que ela tenha a dar, e o outro juiz, que é o juiz Wraith, ou seja, o juiz Assombração, que é aquele juiz que é o mais babaca dos 3, é aquele que é mais insinuante, é o que mais se coloca num posicionamento de conflito e de menosprezo em relação aos participantes do programa. Então, comentei aqui um pouco, Jeff, passo a bola para ti, para tu falar algo mais aí, para a gente batendo esse papo. Tá bom. Primeiro, então, eu queria agradecer também ao professor Bruno, ao professor Robson, pelo convite aqui, né, pela participação tanto no capítulo quanto nesse nosso encontro de hoje. Também agradecer ao professor Gustavo, como eu costumo chamar de Pereira, né, pelo convite, né, que partiu dele, e que eu tentei, assim, contribuir com o pouco que eu poderia, né, dado o conhecimento dele na área, que não tem nem comparação com o meu, obviamente, né. Então, assim, eu pude contribuir, como ele comentou antes, como psicólogo, assim, e como alguém que trabalha com computação, né, com a tecnologia. Então, a gente tentou, né, nas vezes que nós trabalhamos na universidade, tanto na PUC quanto na Unicinos, ver o filme, discutir novamente os conceitos, dessa forma mais multidisciplinar, né, então, trazendo toda a questão da filosofia, né, especialmente, assim, como o Pereira falou, né, sobre a questão do Baudrillard, né, nós tocamos outros pontos também no texto, mas especialmente em relação a isso, e com um pano de fundo sobre a questão mais psicológica dos personagens e também sobre a parte da tecnologia. Então, esse foi o nosso objetivo. Nós tivemos esses 2 encontros que foram bem interessantes, acho que, não sei se o Pereira lembra, mas a gente teve inputs dos alunos, né? Então, na discussão, assim, vieram pontos e sempre que nós falamos sobre que nós voltamos, né, que nós voltávamos para o episódio, aparecia algo novo, né, sobre nessa conversa que nos permitia fazer uma nova análise. Então, foi um trabalho bem, assim, iterativo, no sentido de tiveram várias rodadas, e, obviamente, na escrita, que nós conduzimos também em conjunto, né, então, por mais que nós tivéssemos esses conhecimentos, assim, de certa forma, complementares, nós tentamos também discutir um pouco, assim, a perspectiva do outro, né. Então, como o Pereira comentou anteriormente sobre essa questão da tecnologia, é um termo que a gente discute, assim, com frequência. Então, a questão da tecnologia e como ela impacta na nossa vida, assim, de forma mais geral. Então, eu acho que o Pereira tem contribuições muito importantes nesse sentido, né? Algumas ele já trouxe, né? Mas nós já falamos sobre vários temas em relação a isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim. Daí, eu queria fazer algumas considerações, assim, partindo disso. Assim. Primeiro que,
ao reler o texto agora, né, nós assim, algumas coisas mudaram. Ao reler o texto, algumas coisas apareceram para mim, e agora, ouvindo o Pereira falar também, algumas coisas apareceram que eu não tinha pensado naquele momento, né? Então, assim, por exemplo, nós discutimos no começo, nós fizemos um comentário sobre aquele contexto tecnológico que se apresentava lá para o Bing e para a Abe, né, e para as pessoas que habitavam naquele mundo. Aquela questão muito centrada em realidade virtual, né? Então, assim, um ambiente onde tudo era artificial, né? Todas as interações eram feitas através de telas, e essas telas, então, apresentavam ali um certo... uma simulação, que acho que é um termo importante, a gente coloca no título, inclusive, mas essa questão de simulação está muito forte durante todo o episódio, né? E daí, pensando que obviamente, a realidade virtual e esse tipo de interação não é algo extremamente novo, então desde lá dos anos 40 se fala da cibernética, né? Não é algo que tem há bastante tempo, mas, e daí também é uma questão importante do Black Mirror, o que aparece, né, em termos tecnológicos no episódio não é nada que, assim, que nos choque, no sentido de ser algo que seja muito distante do que poderia ser realizado e, de certa forma, que é realizado atualmente, né, assim, pela tecnologia. Então, assim, eu pensei, né, eu anotei, fazendo anotações sobre o texto, eu pensava assim, como que se construiu essa distopia digital? E daí eu comecei a elencar alguns pontos, né, do ponto de vista tecnológico, que poderiam levar a isso. Daí eu coloquei, bom, a internet, coloquei a inteligência artificial, coloquei o Big Data, né, o uso de grande conjunto de dados, coloquei a internet das coisas, e daí quando eu estava fazendo essa lista, eu estava dizendo assim, o que falta, né, o que faltaria porque nós não temos hoje para uma realidade daquela, né? De fato, assim, tecnologicamente não falta nada, né? Nós estamos naquele momento, assim. Então, também o Pereira comenta sobre a questão da sociedade pós-monetária, né? Com o uso de méritos relacionados a atividades. Nós também já estamos aí, né? A questão de propagandas que são veiculadas considerando alguma característica de monetarização para tu não veres a propaganda. Também está aí. Então, assim, o caminho, né, tá bastante bem desenhado do que aparece naquele seriado, naquele episódio, e de fato, em praticamente todos os episódios de Black Mirror, nós conseguimos enxergar, e por isso que ele é tão aterrorizante, né? Nós conseguimos enxergar o caminho para se chegar naquele momento, naquele recorte que é feito. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, assim. Isso que é um pouco assustador, assim. Também o Pereira comentou sobre a questão do reality show, né? Do reality show com musical também, que é muito próprio, né? Não tem assim, não é algo assim que nos assuste, no certo sentido, mas por outro lado nos assusta mais por ser algo assim muito possível, né? Assim, tentando discutir alguns pontos assim que eu acho também que são interessantes em relação à produção, né? Então, quando o Pereira estava falando, ele usou uma expressão, ele falou do mal-estar, né? E daí eu pensei na hora, daí fazendo como psicólogo, o que eu me lembrei? Eu me lembrei do mal-estar na civilização. Então, assim, nós não discutimos em nenhum momento Freud, não tem nenhuma perspectiva freudiana no nosso texto, pelo menos assim, não diretamente no nosso texto. Mas tranquilamente, nós poderíamos discutir esse texto sob uma perspectiva do mal-estar na civilização. E um texto que está aí do século passado, né? Exatamente, tá? Então, um texto do século passado, que a gente, aí, assim, pode retomar ele, né? No sentido de tentar discutir, por exemplo, o desejo da individualidade, a individuação que aparece, em conjunto, apareceu aí, tá? Então, obrigado, Bruno. Então, assim, em conjunto com uma certa expectativa da sociedade. Isso está muito presente nesse... Eu ouvindo, quando eu estava ouvindo Pereira, assim, veio uma luz para mim. Está muito presente nessa perspectiva. Então, observe como é uma construção, assim, que ela ainda pode se agregar, né? O episódio tem essa potencialidade, assim, né? Ele dá margem a várias discussões em relação a como se produz. Daí, no texto, nós usamos um termo, assim, nós falamos da existência maquínica. E a existência maquínica, tem autores que trabalham com esse contexto, né? O próprio inconsciente maquínico, né? Trabalha com isso, basicamente, Deleuze, né? Outros autores que assim, estão na fronteira entre a psicologia e a filosofia, posso dizer assim. Pereira me corrige se eu falar alguma coisa indevida, tá? Mas, assim, esses autores que produzem essa lógica e discutem essa ideia
A ideia é que, claro, que vem lá do Freud, da repetição, né, que está muito bem descrita nesse episódio com a rotina. Né? Então, com a rotina de... O começo do episódio, ele claramente ele tenta demonstrar essa lógica assim, de todos os dias são iguais. Né? Então, todos os dias são iguais. E eu acho também o Pereira, agora de forma muito feliz, também lembra que qualquer escapatória que se apresente, né, qualquer linha de fuga que se apresente para isso, o próprio Bing ele não tem repertório. Então, quando alguém tenta dialogar com ele, buscar assim, um certo contato com ele, nessas primeiras interações, ele não tem de repertório. O comportamento que ele conhece é o comportamento da repetição. E daí isso demonstra a dificuldade que ele tem de conseguir uma linha de fuga para isso. O que acaba acontecendo, e daí eu acho que é uma questão também interessante do episódio, também o Pereira falou de uma forma muito feliz, o que acaba acontecendo num ambiente, numa interação assim muito ad hoc, que acontece no banheiro, né? E ele ouve ela cantando, e daí, a partir daí, ele consegue, assim, emerge alguma coisa, que, por assim, e daí é uma questão que é muito bem amarrada para o episódio, que se nós dermos um salto para tudo que acontece, e daí quando ele tenta retornar para o episódio, a forma que ele tem de conseguir ir para essa linha de fuga é uma hiperrepetição. Porque aí sim, ele passa numa repetição de todos os dias serem muito mais intensos de pedalada, né, e de nada sendo feito em relação à pedalada para produzir os méritos para ele comprar o segundo ingresso, né, para o programa, para o reality show. Mas aí é uma repetição com sentido. Porque aí ele repete profundamente o que ele fazia, mas porque ele agora quer comprar. No começo, a repetição dele era literalmente a repetição sem sentido nenhum, né? Ele basicamente só estava ali reproduzindo, né? Não tinha nada. E daí tem produção. Acho que esse é um aspecto interessante dessa mudança. Então o episódio consegue demonstrar que mesmo num ambiente de repetição, onde ele se propõe a aumentar ainda a frequência de repetição daquele ambiente, ele consegue produzir sentido. Mas isso é uma linha de fuga que aparece após essa sequência de eventos, né, digamos assim, de coincidências e algumas coisas que são produzidas com a relação que ele estabelece com a Abe, né? E é engraçado também porque ele, aí sim, uma demonstração mesmo de falta de repertório, ele recicla, vamos dizer assim, né, a questão lá do uso da máquina, né? Quando ele tenta usar a máquina lá para pegar a maçã e ela tranca, ele recicla o comportamento que ele tinha há pouco aprendido em uma interação anterior, né, com uma outra pessoa. Então, assim, eu acho que o episódio tenta trabalhar tenta discutir essa questão da repetição nessa lógica, assim. Então, isso está permeado no episódio. Também outra questão que eu queria retomar que o Pereira comentou também, que é muito bacana, que é essa discussão de a bicicleta, que geralmente tem um signo, assim, está relacionada com liberdade, com movimento. No episódio, ela representa a repetição. Então, assim, ela é a bicicleta que basicamente é só pedalada para a produção dos méritos. Então, assim, eu acho que esse deslocamento que se faz em relação à bicicleta, né, e eu também acho bastante interessante. Assim. Eu fiz algumas anotações aqui para lembrar algumas outras questões, assim, né. Então, no texto, né, eu usei um termo, né, que também agora o Pereira comentou, né, sobre a questão, assim, essa questão de comportamental, assim, eu falei sobre habilidades sociais, né, que é algo que se discute, assim, né, mais no contexto da psicologia. Assim. E, de fato, é algo que é treinado, né, nós treinamos as habilidades sociais. Então, nossas interações, assim, no decorrer da vida, elas apresentam, né, modificações em função desse treinamento que acontece. E na hora que o Bing então, tem as primeiras interações, fica claro que o ambiente dele era um ambiente muito pobre em relação à interação. Algo também que nós mencionamos no texto, nós não trabalhamos diretamente no ponto, mas que eu acho que é interessante, talvez, em relação a isso, é que ele inicia com um número muito grande de méritos que ele herdou de um irmão que faleceu, assim, né, que tinha morrido. Essa é uma lógica também que se estabelece no começo. Assim. Então, ele não era apesar de novo, o termo ser mérito, os méritos dele não eram um mérito dele. Quando eu fazia assim, um jogo de palavras em relação a isso. Então, esse início também me parece que os roteiristas tentaram de alguma forma discutir essa lógica de mérito.
Por isso a palavra é tão impactante, né? Eu imagino, assim, que, obviamente, nós podemos discutir isso, só que essa discussão, né, é a profissão herdeiro, exatamente. É um bom ponto, Luana, né? Da profissão herdeiro, assim, né? Então, assim, nós não estamos discutindo a legitimidade dele ter os méritos, mas sim que, de fato, esses méritos deles não foram construídos pela repetição que está inserida no episódio. Acho que isso também é um aspecto interessante, que é focado bem assim no início do episódio. Tá? E daí, claro, isso ele diz textualmente, né, para Abe que esses méritos não conseguem comprar nada real. Então essa é uma questão também importante, assim, né? Nós usamos o termo simulação, nós discutimos em vários momentos do episódio a ideia de simulação, né? Enfim, e, e essa ideia de que nada de real pode ser contrastada com o que é que aquela interação que ele estava tendo com a Abe, ele de alguma forma colocava o sentido de uma forma de realidade. Então, assim, eu acho que esse movimento em relação ao que é o que não é real, no contexto do episódio, também é importante. Né? Então, se nós observarmos os elementos que ele coloca no plano da realidade, assim, falando de uma forma mais concreta, né, menos metafórica, são esses elementos muito simples. É a maçã, é o origami, é o pedaço de vidro. Então, notem que a realidade está associada com esses elementos que não estão carregados de complexidade, que é o restante do mundo. Então, é a bicicleta que ele pedala, a simulação computacional, né, o videogame que ele joga, os vídeos que ele vê. Né? Então, assim, esse termo de um contraste em relação à realidade como algo mais centrado na simplicidade dos objetos, também, assim, nós não fizemos essa discussão no trabalho, mas poderia, né, ser, assim, discutido sobre a luz de uma ideia mais, assim, esqueci o termo agora, mas uma ideia mais no sentido de uma existência mais simples, assim, um retorno para a existência mais simples, tá? Então, a gente eu e o Pereira, nós não entramos nesse aspecto da discussão. Tá? Então, o próprio final, assim, essa ideia que a simulação apresenta, Luana, não é exatamente o minimalismo, assim, eu esqueci o termo que se usa para isso, mas, assim, quem conhece o Alden, né, aquela ideia do retorno, assim, para, né, o campo, tá? Então, assim, esse pensamento, a próprio galo, né, quem acorda ele é um galo, né, é uma simulação, na verdade, mas a simulação de um galo, né, tem, assim, algumas imagens que são projetadas de fazenda. Me parece que eles tentaram trazer a discussão sobre a complexidade e, de alguma forma, uma hiperrealidade, no sentido que o Pereira trabalhou brilhantemente no texto, mas desassociado com, né, a materialidade dos objetos. Então, isso eu acho que é um aspecto interessante que eles colocam, né, no texto, assim, no texto que depois é obviamente gravado, né, e que me parece também dá margem para análises assim, interessantes. Assim, né? Então, eu acho que a computação, né, é representada, e eu acho que também nisso o Pereira é muito feliz, assim, a gente tem essa conversa com alguma frequência. A computação, ela normalmente é apresentada, assim, agora vou saindo do episódio, né, como uma solução dos problemas, né? Nós sempre pensamos, eu vou usar a computação para resolver isso, para resolver aquilo, para enfim, né? Mas, por exemplo, eu particularmente, eu sou pesquisador de segurança da informação. E daí eu frequentemente me deparo com problemas que são causados pela computação, né, em relação a vazamento de dados, a privacidade. Estou fazendo um link, por exemplo, assim, com nosso momento atual, né? Nós estamos num momento onde uma das soluções que se apresenta, né, para a pandemia é a ideia de rastreamento de dados. Tá? É uma ideia interessante, assim, em linhas gerais. Né? Pois é, e Luana, você teve razão de ficar paranoica, porque nos deixa um pouco paranoico mesmo essa ideia. Mas a ideia de rastreamento de contatos, que é uma ideia interessante, é uma ideia que tem problemas muito significativos em relação à privacidade. Então, assim, de novo, né, nós muitas vezes temos que solucionar problemas que a própria computação criou, né? Então, assim, eu acho que esse é um aspecto importante. E no episódio, a computação é tratada como o duro, como a dureza, como a falta de sutileza, de sensibilidade. Eu acho que, especialmente com o origami, a maçã e o origami, para mim, fazem o contraponto em relação a isso.
Dois objetos que nada tem a ver, assim, diretamente com essa ideia mais produzida da computação. Eu acho que eu fico por aqui, daí eu passo de novo pro Pereira, a gente pode falar mais um pouco, depois a gente passa de novo para mim, não sei como aí, como tu quiser seguir. Certo. Então, eu queria comentar um pouquinho a respeito disso que o Jefferson levantou a bola, que é a ideia de hiperrealidade, né, que é o conceito filosófico mais presente dentro do artigo, que envolve, e aí eu tenho eu acabo tendo eu e o Jefferson discute muito sobre os efeitos da tecnologia, e eu sou muito mais pessimista do que ele. A gente até pode falar sobre isso, né? Então, assim, a discussão presente, muito presente, não só nessa obra, mas no pensamento do Baudelaire, mas especialmente numa obra famosa e clássica chamada Simulacros e Simulações, ele vai partir desse contexto que nós estamos tentando discutir aqui, que é bem presente no episódio, né? Quem acorda não é um galo, é a simulação de um galo. Lá a caminhada, lá a pedalada na bicicleta, eles mudam os seus avatares, mas são simulações de cabelo, de roupa, tem toda uma dinâmica de simulações, onde exatamente fica muito difícil de interpretar o sentido de realidade que nós podemos perceber aí. A gente pode perceber na maçã, no origami, no suco de laranja, bem no último ponto lá do episódio. Deu um detalhe no final, no último momento, que tem um origami gigante, né? Na casa lá, onde lá está habitando agora o Bing. Mas assim, o Baudelaire colocou, ele colocou nesse sentido de hiperrealidade para tentar fazer uma certa análise do horizonte contemporâneo, no sentido de que a realidade sendo mais real do que a própria realidade, né? Então, no sentido, seria nesse contexto, né? Hiperrealidade é aquela dimensão que nós vemos, por exemplo, hoje em dia, que o sexo, a pornografia é mais sexo do que o próprio sexo. E nós sabemos, vendo pornografia, sabemos que as relações sexuais não são daquela forma, né? Mas é vendido como mais sexo do que o próprio sexo. Esse eu acho um bom exemplo para a gente pensar sobre hiperrealidade. O próprio sentido de um carro, né? Um carro, ele foi construída a ideia de um carro para uma questão de locomoção, para eu ir de um lugar para o outro, mas um carro, hoje em dia, ele carrega toda uma dimensão muito mais... que tem uma relação muito mais presentificável naquilo que simboliza as relações mundanas. Nós falamos, né? Nós não, mas assim, é comum nós vermos pessoas falarem, olha como fulano está bem, olha o carro que ele tem, como é que essa pessoa pode estar se sentindo triste, deprimida, se ela ganha um salário XYZ, porque o salário é mais do que dinheiro. Então, nesse contexto de hiperrealidade, só que quando o Jean Baudelaire escreveu Simulacros e Simulações, os autores da Matrix, grande obra-prima dos anos 90, Matrix, os autores da Matrix se basearam no conceito de simulação, de simulacro e simulação do Jean Baudelaire. E o Jean Baudelaire deu uma entrevista, a gente até coloca no texto, que ele não gostou dessa análise. Ele achou essa análise demasiadamente maniqueísta, carente de ironia, e mais ou menos opôs lá a pílula azul com a pílula vermelha, Morpheus falando com o Neo, né? Tu escolhe a realidade nua e crua, mas a vida como ela é, ou uma vida simulada, das quais tu está, na verdade, alimentando a Matrix, e aquilo não é muito próprio de uma escolha, não é algo real, é, digamos assim, aquela ideia relacionada a uma felicidade baseada na ignorância, que é tão comum como metáfora que a gente usa. Baudelaire se opôs a isso, dizendo exatamente que o cenário de hiperrealidade ele se coloca não como uma oposição, e aí ele usa a metáfora, a gente coloca lá uma citação do Baudelaire no texto, que na verdade não está se tratando do bem contra o mal, é como o bem e o mal caminhando juntos na mesma face, na mesma ideia, e quando a questão central não seria muito bem identificarmos o que é real e o que é ficção, porque aí pela psicanálise, a gente pode se valer também pelo Jefferson, né, pelo Lacan e tal, o quanto de fantasia existe no nosso preenchimento, no preenchimento que nós damos em relação à realidade. Eu não sei quantos de vocês aqui são todos alunos de direito, Bruno e Robson. Maioria?
né? O que vou pegar a Luana aqui que eu tô vendo. Luana, tu é do direito, né? Não? Essa? Então, Luana, o que faz tu permaneceres fazendo as aulas é a fantasia que tu tem de si mesma como futura advogada, juíza, promotora, professora, o que for. Né? Se a ideia é que se eu perco a ficção, eu perco a realidade conjuntamente. Quem fala muito bem isso é o Zizek, nos vídeos lá, ele se colocando lá na posição do Neo. Não quero a pílula vermelha e linha azul, eu quero uma terceira pílula que saiba o quão de ficção existe dentro da realidade. E aí o ponto que a gente vai colocando mais para o final do nosso texto é no sentido de que, claro, essa oposição entre ficção e realidade pode, num sentido aqui, conduzir para uma sociedade carente de sonhos, onde é possível uma reivindicação por um olhar, por uma estética da existência, num linguajar Foucaultiano, assim, de uma construção de uma estética, de formas de vida para além desse cenário, que é a nossa proposta, e mais ou menos um pouco isso que o Jefferson colocou, no sentido de uma vida mais atenta a elementos de singularidades mais independentes ou alheios, em alguma medida, a esse mundo da técnica. Só que eu, refletindo agora, também vou partir por uma outra inclinação mais pessimista. Né? Eu estava hoje de manhã pensando sobre isso, eu gravei a Kátia Suma me convidou para um programa Rádio Elétrica, se não me engano. Ela me convidou para escolher um artista, uma banda, e escolher músicas e comentar. E eu escolhi Radiohead. E o Radiohead me parece, assim, eu pensando e formulando e conversando com ela, a virada, para quem conhece, para quem gosta, a virada que passa lá dos primeiros discos, Pablo Honey, depois o The Bands, e chega na obra-prima do Radiohead, que é OK Computer, que é aquela ideia que me parece que o episódio conduz. E aí é extra texto também, esse texto que a gente podia escrever para sempre, né, Jeff? A ideia de que o episódio parece me conduzir, que é o OK Computer, ele significa isso, olha, enquanto o The Bands, ele se manifesta uma certa resistência nas letras, o OK Computer é tudo bem, máquina, eu aceito, você venceu. No sentido de rendimento, eu me rendo, né? Porque parece lá que, pela visão do protagonista, ele tem aquele momento é o ponto nevrálgico do episódio, onde parece que ele vai se voltar contra o sistema e não vai aceitar, tenta se matar e, de repente, ele é cooptado. Mas não me parece assim, que ele foi cooptado de uma forma tão cínica. Assim, tá, tudo bem, agora eu vou me valer do sistema e tá, dane-se azar. Me parece muito mais, assim, uma desistência. Isso é exatamente o que a narrativa do OK Computer me parece ser. Ok, máquina, você venceu. Ok, técnica, você venceu. Ok, pasteurização da vida, mercantilização dos sonhos, narrativa neoliberal, e aí o sentido é a gente escolher no fim de semana qual pizzaria que a gente vai, qual viagem que nós vamos fazer, no sentido de não produzir uma narrativa de si mesmo para além daquilo que já foi predado. Me parece que no final do episódio é muito mais uma desistência e um convívio com esse mal-estar, voltando a esse linguajar, do que como, evidentemente, é claro que lá, quando o Bing aceita a proposta de ter um programa dele, onde ele vai mercantilizar a dor revolucionário, aquele potencial de produção de algo novo dentro daquele contexto totalmente de narrativas naturalizadas, de uma incapacidade relacional brutal. E aí me parece que ele aceita isso por uma certa desistência. Então, mas assim, talvez isso seja presente em outros episódios também, mas talvez esse seja o mais presente em relação a isso. O Black Mirror acaba apresentando alguns episódios de redenção, né? Alguns episódios que a gente consegue dormir bem depois de assistir, né? Mas esse não é um deles. E aí eu puxei esse gancho do Radiohead exatamente porque tem o Shut Up and Dance, né? O outro episódio, que traz aquela música Exit Music, né?
que é aquela música extremamente triste, fúnebre, que também me parece que talvez o OK Computer seja um prelúdio ao Black Mirror, ele consiga antecipar. O OK Computer é de 1997, então ele consegue trazer esse cenário assim, de uma visão opaca do mundo, que é uma coisa bem própria do Black Mirror, parece. Passo para vocês aí de novo. Eu queria fazer mais um comentário, não sei se temos tempo ainda, Robson. Tem sim, tem. Pode ficar tranquilo. Tá, eu juro que vai ser mais curto agora. É que eu e o Pereira, nós somos pessoas verbosas. Então, assim, eu queria só fazer dois comentários, na verdade. Primeira questão, só para trazer que eu aproveitei, viu, as maravilhas da tecnologia. Eu busquei o termo que eu queria comentar para vocês, é o transcendentalismo. Tá? Então, assim, a questão do Thoreau, do Walden Pond, essa retorno a essa simplicidade da vida, e também tem uma relação aqui na literatura brasileira com o arcadismo, né? Então, várias discussões sobre esse retorno, assim, à natureza, ao convívio, né? Tem várias teorias, não quero entrar nesse ponto, mas só queria trazer esse ponto. De alguma forma, né, está relacionado com a utopia. Então, assim, esse é um aspecto que também nós não trabalhamos no texto, acho que seria interessante. Mas voltando a um ponto também que o Pereira comentou anteriormente, que eu acho que vale a pena a gente retornar, sobre aquele, especialmente na hora que ele toma de assalto, né, o reality show e ameaça a própria vida, né? Quando, numa desses momentos, eu não me lembro se foi na PUC ou na Unicinos, quando estava nesse momento, apareceu um comentário, né, e eu achei bem relevante, daí o Pereira agora falando, ele falou no Foucault, né? Então, que é uma questão em relação a que tipo de relação está estabelecida e a questão do atentado à própria vida, né? Então, a gente podia discutir isso em termos de uma relação de dominação, assim, falando agora, né, na análise de poder lá, feita pelo Foucault, né? E, obviamente, vocês, direitos, têm muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu. Mas o que eu acho interessante é que, naquele momento, essa relação de dominação que estava colocada e que, de alguma forma, o Bing faz um movimento de atentar contra a própria vida como uma tentativa de fugir dessa relação de dominação, o que acaba acontecendo é que essa relação de dominação ela é ressignificada naquele momento, né? Trazendo de volta para a psicologia. Então, há uma ressignificação e o que os jurados, né, especialmente o Pereira falou, aquele que é mais babaca, eu acho que não tem outra palavra para descrever isso, né? O que ele faz é reintroduzir ele no laço. Então, esse convite que se faz naquele momento para que ele, de alguma forma, retorne, eu estou tentando usar bem as palavras, assim, as expressões que estão relacionadas com essa ideia de repetição, então que ele basicamente repita a lógica, né, de dominação, porque ele continua dentro da lógica de dominação a partir de um outro lugar, mas que ele continue repetindo. Então, naquele momento onde ele pensava, né, ou ele pensava que ele conseguiria, né, quebrar essa relação, ele basicamente é reintroduzido. Então, acho que esse é um aspecto interessante. E aí, agora vou de novo fazer uma ligação com o que o Pereira falou anteriormente, que é a lógica da Matrix. Então, eu vi, por coincidência, esses dias eu estava vendo Matrix. E daí, quando o Cypher, né, dentro do filme, do primeiro Matrix, ele trai, né, o movimento, né, então ele né, se associa com os agentes da Matrix, o que ele pede? Vocês lembram disso? O pedido dele é para ser reintroduzido na Matrix. Então, o que ele quer? Ele quer essa hiperrealidade que o Pereira comentou anteriormente. Ele quer esse mundo que é mais real do que o próprio mundo real, que é onde ele está. Onde ele fala que ele quer sentir o sabor artificial de um bife. Né? Ele fala isso, né? Tem essa fala. Eu me lembro disso, Que é bem interessante, assim, né? Por quê? Porque o sabor desse bife artificial é mais saboroso do que o bife que não, na verdade, que ele come na realidade. Eu acho que esse retorno, assim, né, vale a pena. O Matrix é um daqueles filmes que a gente vê, assim, com o passar do tempo, a gente tem outras visões sobre ele, né? Então, eu acho que isso é um aspecto que, para mim, permeia o episódio. Então, essa ressignificação que é feita. E a ressignificação, ela é própria dessa lógica maquínica. Porque todos esses, como o Pereira fala, essa questão de exaurir os sonhos, porque os sonhos eles são reintroduzidos, ressignificados dentro dessa máquina.
Então, o sonho muitas vezes não é propriamente o sonho, mas a lógica de poder introduzir esse sonho na rede social. Aí daí aqui, de novo, não é uma crítica assim, não maniqueísta em relação à rede social, em relação à exposição moderna sobre as coisas. Não é isso. Mas, assim, de tentar entender, tentar construir sobre o que significado tem isso. Né? Qual é o impacto, de novo, nessa linha que o Pereira comentava quando ele começou na primeira fala dele. Tentar observar a tecnologia no nosso cotidiano como algo que está. Né? Que não há, é ok computer, não tem o que fazer, não existe lógica fora disso. Né? Não tem como. Mas essa lógica, ao ser inserida, nós podemos problematizar como que ela é inserida, o que ela significa. E isso eu acho que é particularmente importante, especialmente o Black Mirror, eu acredito que os autores tenham essa perspectiva, de tentar mostrar, né, de um lado, a potencialidade, porque também eu não seria honesto com você se eu não dissesse que muitas vezes eu vejo Black Mirror e penso assim, meu Deus, dá para fazer isso, né? A gente tem ideias, assim, da computação. Meu Deus, quem sabe a gente pode... Então, ele nos traz ideias. Então, ele tem essa potência. Mas, por outro lado, ele põe luz nesses aspectos que são negligenciados. Né? Então, assim, essa troca que existe e essa ressignificação. Então, esse é outro ponto que eu queria falar. E, assim, só para terminar minha fala, né, essa ressignificação é particularmente importante. O Pereira fez esse comentário também, falando do avatar. Então, essa lógica do avatar é trabalhada, porque aparece em alguns momentos um outro, né, companheiro dele lá de bicicleta, gastando muito tempo pensando em qual seria o avatar dele. Tempo e méritos, né? Ele gasta méritos para trocar o avatar. Então, essa construção da ficção, né, da autoficção, de novo, a gente poderia discutir sobre a luz da psicanálise isso, né? Essa construção é particularmente interessante. Então, nesse mundo de hiperrealidade, esse avatar, a gente podia pensar o nosso perfil numa rede social, tem esse papel. Ele é mais real do que a nossa realidade, né? Às vezes a gente ouve dizer assim, a relação, ela só tá, né, uma relação amorosa só está estabelecida quando ela é divulgada na rede social. Observem a hiperrealidade disso. É mais importante a divulgação para dizer que ela, de fato, existe. Então, observe como isso é circular e como no meu ponto de vista, é muito bem descrito nesse episódio. Tá? Passo a palavra para vocês. Obrigado. Obrigado, Jefferson. Obrigado ao Gustavo. Eu vou deixar para o Bruno depois fazer as considerações com mais profundidade. Eu apenas vou aqui registrar uma impressão minha. De repente pode vir ao encontro disso que vocês comentaram, enfim. Mas eu estava associando um pouco também esse mundo virtual hoje como uma espécie de instituição assim totalizante ou totalitária. Eu lembrei de uma obra de Goffman, ainda na década de 60, quando ele, de algum modo, contextualizava ali as instituições totais, manicômios, prisões, enfim, conventos, e eu faço uma relação hoje com isso em relação ao mundo virtual. De certa forma, de alguma maneira, tomam o nosso tempo, né, e também fecham as nossas relações, assim, sociais, ou essa interação mais real. E, então, hoje, de alguma maneira, se alguns anos atrás, décadas atrás, nós tínhamos, quem sabe, numa prisão, né, intramuros ali, um espaço de enclausuramento, hoje esse espaço pode ser considerado, a meu ver, dentro desse mundo virtual, né, que de repente ele também, de alguma forma, ele nos aprisiona, né, então seria de alguma forma uma prisão sem grades, né, e, claro, dentro dessa atuação, que às vezes a gente não se dá conta, de tudo aquilo que a gente vai alimentando, porque no fundo, o mundo virtual é alimentado pelo nosso tempo. Então, a nossa vida está lá, de alguma forma, refletida, e de alguma maneira, quando aquilo ali é exposto, a gente se dá conta, de repente, de tão vulneráveis que somos em relação a esse mundo, né, que nós mesmos alimentamos. E aí, às vezes, as atuações aí desses cyber criminosos aí, né, nos dando algumas pistas de que, poxa, a gente tem que, de alguma forma, também estar acompanhando e ver que isso, de alguma maneira, pode gerar algumas sérias consequências, especialmente quando, de repente, isso é negligenciado. Eu acho que o Jefferson citou essa expressão. Nós não trabalhamos, muitas vezes,
com cuidado essas informações, aquilo que nós ali colocamos em relação às nossas vidas. Então, assim, nós nos tornamos vulneráveis, estamos dentro de uma prisão sem grades, quem sabe vulneráveis, mas, ao mesmo tempo, às vezes, a gente não se dá conta, né, de como isso vai, enfim, vai acontecendo, né, e vai cada vez mais sendo contínuo. Então, é dentro disso, sabe? E, por fim, eu acho que, de alguma maneira, esse mundo virtual também, ali, eu vejo nos personagens, né, do episódio, todos vestem roupas cinzas, né, todos são cinzentos, todos parecem ser, de alguma forma, enfim, tenta se dar uma aparência de igualdade, quando, na verdade, isso não acontece. Então, seria mais ou menos isso. Eu não sei se... O Bruno, acho que pode comentar melhor. Eu apenas faço aqui algumas impressões, né, 2 minhas impressões, né. Então, é isso. Mas eu quero agradecer, Gustavo, ao Jefferson, pela generosidade aí dessas reflexões e por nos ter oportunizado pensar um pouquinho mais além, né, daquilo que é óbvio. Bruno, obrigado. Obrigado, Robson. Obrigado, Jefferson, Gustavo. Eu vou fazer só uma provocação, tá? Que é algo que é o que mais me inquieta nesse episódio. O Gustavo já falou um pouco sobre isso. E eu questionei o nosso amigo Augusto Jobim do Amaral também na entrevista que eu fiz com ele no início do texto. Que é qual o papel da crítica. Tá? Por quê? Porque me parece que nesse episódio, e me lembra muito outro seriado que eu gosto bastante com a mesma temática, que é o Mr. Robot, né? Que ele vai, de alguma forma, fazer uma crítica, digamos assim, radical, contundente, né? Que ele beira, né, a ameaçar se matar, mas o sistema acaba engolindo ele. Beleza, né? Vem aqui fazer tua crítica no meu programa, né? E vamos reproduzir o que está sendo feito, né? E no próprio Mr. Robots também, de alguma forma, né, ele tenta, né, acabar com o sistema, enfim, mas o sistema se adapta, né, simplesmente mudam as relações de poder, enfim, né. Eu queria questionar para vocês, dentro desse contexto, né, qual o papel da crítica, né, porque eu acho que eles estão, dentre outros tantos pontos que a gente poderia trabalhar, tinha anotado aqui questão de saúde mental, enfim, tinha anotado outras coisas, mas eu queria refletir com vocês, né, dentro desse contexto de que o sistema acaba, né, cooptando a crítica, né, e de alguma forma domesticando ela, enfim, né. Queria ouvir um pouquinho sobre isso. Certo, Bruno. Bom, eu me imagino que pelo estilo da pergunta talvez seja bastante influenciado pelo Foucault. Não sei se tem essa dimensão nesse belo texto que ele fala sobre a crítica, pegando lá Kant e tal, e toda essa dimensão. Bom, quando o Foucault, né, na esteira dessa discussão sobre a crítica, ele vai lá na parte mais final do trabalho dele, vai revisitar o Kant, né, voltar, reinserir a ideia não do sujeito no sentido da subjetividade, mas sim numa dimensão de produção de significado, né? E aí ele vai pegar a ideia do Kant, que é a ideia de produção de uma crítica, não é sempre no sentido de questionarmos o agora, de questionarmos o mundo que nós estamos vivendo agora e produzir aí, potencializar algum tipo de reformulação. Me parece que, assim, tentando... a pergunta é complexa e ela é ampla, né? Mas, assim, tentando pensar o horizonte do que me parece ser a intenção do Charlie Brooker, que é o idealizador da série, mas não é o criador, nem o roteirista, nem o diretor de todos os episódios, nós sabemos. Mas me parece, sim, que a última temporada, eu já conversei com o Jess sobre isso, ela destoa muito da perspectiva do Black Mirror, a não ser o primeiro episódio, aquele que eu acho que ali tem ainda um frescor de Black Mirror. Eu tive até um insight sobre o segundo episódio lá, mas uma outra hora eu falei com o Jeff sobre isso, o segundo episódio, aquele que tenta ser do Facebook. Mas, assim, me parece que o horizonte que potencializa uma crítica é o Black Mirror, ele estabelecer e conseguir produzir essa sensação de mal-estar, essa sensação de relação
possível que nós podemos ter com a política, no primeiro episódio lá do porco, essa relação dessa dimensão aí que envolve essa articulação, mas assim, na própria dimensão do Foucault, né, não no sentido de tentar estabelecer um horizonte revolucionário, né, não no sentido de estabelecer uma perspectiva que, não, olhem o que a tecnologia está fazendo conosco, então vamos nos valer contrária a relutar em relação a levantar a bandeira antitecnológica, vamos sair das redes sociais, como se isso pudesse afetar de forma verdadeira o horizonte. Então, me parece que a própria produção do mal-estar, que me parece ser o objetivo dos mais centrais, principalmente das primeiras temporadas, tirar a inércia, a caixa de ferramentas, Foucault, é a ideia de tirar o chão, é a ideia de o que nós fazemos com uma perspectiva que uma resistência crítica não oferece uma redenção, mas pode oferecer um movimento, pode oferecer aí no sentido de relações de poder, né? O quanto nós estamos imbricados em relações de poder com a tecnologia, o quanto a tecnologia tem poder sobre nós, e até que ponto, claro, negar a tecnologia é uma ingenuidade, mas também produzir algum tipo de significado ou uma estética de existência que possa minimamente refletir sobre ela, pode ser um caminho num horizonte crítico mínimo. Eu queria acrescentar, não sei se temos tempo ainda, queria fazer só um acréscimo, assim, também curto, assim, no sentido de que eu e o Pereira discutimos frequentemente sobre isso, né? Eu acho que é sempre arriscado e às vezes, se vê uma crítica nessa linha, que é uma espécie de um ludismo moderno, né? Então, assim, temos que acabar com as redes sociais, temos que acabar com a tecnologia, temos que, assim, honestamente, não vejo nenhum sentido assim, nessa discussão. Por outro lado, eu acho que, e daí eu vou responder a tua pergunta, Bruno, com outro problema, tá? Que é o seguinte, a crítica moderna, ela tem uma vantagem, que é a multiplicidade de caminhos. Então, hoje, nós conseguimos usar a própria tecnologia para discutir a tecnologia. E isso deu voz para muitas vozes, que antes não eram ouvidas. Então, a crítica também, ela hoje consegue se tornar muito mais descentralizada, num certo sentido, né, mais pulverizada, o que nós podemos olhar, que bom, então, assim, nós podemos potencializar as próprias ferramentas, eu acho que a expressão de caixa de ferramenta é bem interessante, que o Pereira trouxe, a gente pode potencializar as ferramentas para que elas sirvam com o propósito de fazer a análise das ferramentas, o que, por um lado, é bem interessante. Por outro lado, o que isso tem gerado? E aí agora eu vou aumentar a extensão do problema. Toda a discussão sobre pós-verdade, sobre fake news, sobre redes de ódio, que é uma outra problemática que tem a ver com essa pulverização. Então, assim, a gente, obviamente, claro, existe uma dialética nesse sentido, assim, nessa discussão entre as formas de disseminação, tanto de conhecimento quanto de vozes, né, de participação, e como isso acaba representando numa construção coletiva da realidade. Eu acho que assim, eu acho que a pergunta é bem interessante, e como o Pereira também comentou anteriormente, é muito ampla, assim, difícil de abarcar ela essa questão. Mas observando no Black Mirror, me parece que o Black Mirror ele tenta em diversos episódios mostrar isso, né? Me lembrei do outro episódio do Crocodile agora, que no final o retorno do Crocodile, o último ponto do Crocodile é exatamente essa potencialização da tecnologia como o fio que foi lá e trouxe, né, a resolução do que havia acontecido. Eu acho que em alguns episódios ainda dá para enxergar que eles, de certa forma, propõem isso, né? Então, esse reuso, né? Que tem a ver com a ressignificação que nós estamos falando. Então, é uma ideia de tentar conceber, né? Eu acho que na linha crítica, como o Pedro estava comentando, fazer uma análise, né? Usando, né, uma terminologia, uma ferramenta que o Pereira conhece muito bem, que é a gente tem que desconstruir, né? Assim, usando o termo no sentido mais próprio possível, né? A gente tem que desconstruir, tem que destruir no sentido de compreender, assim, de analisar. Agora sou eu falando de uma forma bem ingênua sobre a desconstrução. Mas então é necessário desconstruir para que se possa compreender, ressignificar, potencializar.
Excelente, obrigado, Gustavo, obrigado, Jefferson. Acho que aquilo que a gente, em todos os episódios, todos os encontros, acabamos falando, né? O que talvez a crítica do seriado seja a respeito do uso que nós fazemos da tecnologia, né? É isso que ele está refletindo, para além de uma romantização da tecnologia que existe no meio social e para além, né, de uma crítica ingênua que simplesmente quer negar, né, os usos das tecnologias, né. Então, pessoal, acho que em virtude do horário, né, eu teria muitas outras coisas para questionar, mas daí não ia deixar vocês almoçarem, tá? Eu não quero, né, deixar ninguém com fome. Então, eu agradeço muito a participação do Jefferson, do Gustavo. Convido, né, o pessoal, quando passar essa pandemia, né, quem for para Porto Alegre, estiver em Porto Alegre no final de semana, o Gustavo volta e meia está tocando ali na Cidade Baixa, né, vale muito a pena ouvir, é um grande músico, né, beber uma cerveja por ali, depois ele aparece para beber a cerveja com vocês, né, vale a pena, né, fica aí o convite. Eu geralmente onde é que é? No Espaço 900, né? Que tô na... 900. Deixei o nome, eu já tenho uma banda cover, mas deixei aqui meu trabalho autoral, que é um rock existencialista. Se quiserem procurar em Spotify, YouTube da vida. Eu ia dizer, passa os links aí, pessoal. Joga ali no chat. Dissométrica, dissonância e métrica na mesma palavra, uma palavra não significa nada. Mas então, se vocês procurarem aí, bandeira preta e dissométrica. Certo, meu querido? Foi um prazer, Robson, Bruno, Jefferson, obrigado, todo mundo. Obrigado, e conta com a gente aí sempre que precisar, é um prazer imenso aí, o teu comprometimento, fazendo uma série de eventos de qualidade, provocando e trazendo aí o conhecimento, a discussão, o debate de forma plural, como tu sempre faz. É mesmo. Obrigado. Parabéns pelo evento aí, brigadão. Valeu, Jefferson, obrigado, Robson. E quem tiver interesse em adquirir o livro, me mande uma mensagem, né? Um abraço a todos.